provações tens passado, em momento tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, que tanto sofrimento. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você, ama você, ama você, ama você, ama você. Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça salvadora de Cristo Jesus tão expressa e latente nesse dia, e a paz que advém dela esteja sobre a sua vida, a vida da sua família. Feliz Páscoa para vocês, e que nessa data tão significativa para nós, o Senhor faça os seus olhos se voltarem para a cruz do Calvário e redimir os nossos pecados. Eu queria compartilhar breves palavras contigo que tem a ver com tudo que se comemora, se reflete no dia de hoje. O texto de Lucas, o capítulo de número 23, os versos que vão de 32 a 43, diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se dele, também zombaram, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, pendurados, lançaram-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O episódio da cruz, bem como os episódios que o antecedem, são bem fotografados, bem capturados por Lucas e pelos demais evangelistas, como sendo uma série de atrocidades, de barbáries cometidas por aqueles homens daquela época, mas também comuns nos dias de hoje. A negação de um amigo como Pedro, o abandono dos demais discípulos, o medo que se aposta deles diante da chegada do grupo de soldados que prenderia Jesus, a traição escancarada e perversa de Judas, a corrupção que acontecia nos bastidores dos líderes religiosos, em conluio com as lideranças políticas romanas, né? A angústia que se aposta de Jesus no Getsêmani a ponto de fazê-lo suar sangue,
a maldade distribuída por parte do povo diante da cruz, diante de um homem que injustamente é condenado à forma de morte mais grotesca, talvez, da história. A injustiça que é acolhida tanto por liderança quanto pela população, de um homem que só fazia o bem, que só dispensou amor sobre as pessoas. Todos esses cenários de perversidade, de maldade, de sofrimento e angústia, elas se tornaram comuns nos nossos dias. Elas se tornaram rotineiras e nós vemos isso continuamente. Se nós dispensarmos sobre o episódio da cruz e os episódios que o cercam, os nossos olhos, e tivermos um olhar cru sobre ela, nós ficaremos céticos e ficaremos abismados em relação à humanidade, mas possivelmente também em relação a Deus, se não entendermos bem o que está acontecendo. Em relação à humanidade, porque a gente pensaria como seres humanos podem chegar ao ponto de cometer tamanha barbárie, tamanha maldade, ser tão injustos e perversos, tão cegos no que tange ao que é bom, ao que é correto, ao que é certo, ao que é divino. E ao mesmo tempo, céticos quanto a Deus, porque alguém poderia perguntar como Deus permite que o seu próprio filho sofra tamanha maldade. Mas se nós dispensarmos sobre a cruz um olhar condicionado pela fé, no Deus que tem tudo sob controle sobre um Deus que é pleno amor, bondade, a um Deus que não faz nada sem que haja de fato um propósito para si, a gente tem um olhar totalmente diferenciado a respeito do episódio, que vai fazer com que nós enxerguemos para além das mazelas expressas na cruz, que vai nos fazer olhar para além do campo de morte, de trevas, de guerra, de destruição que foi gerado e enxergar a luz que ilumina todo mundo, que vai nos fazer enxergar que na cruz do Calvário não estava um homem cumprindo a sua sina ou a sina dos homens comuns, mas estava Deus cumprindo um propósito de salvar todos os homens, de redimir todos os homens dos seus pecados, de redimir os homens das maldades e injustiças cometidas até mesmo contra o seu próprio filho. Ou seja, a cruz não expressa desprezo de Deus pela humanidade, nem desprezo de Deus pelo seu próprio filho, mas na verdade expressa o tamanho do amor, da generosidade, da bondade que Deus tem para com todos os homens. Na cruz, Deus estava reconciliando os homens consigo mesmo. Na cruz, Deus estava perdoando os homens dos seus pecados, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, eu quero chamar a atenção para a cruz sob o ponto de vista da fé cristã e também colocar à tona os dois coadjuvantes da história, ou seja, os dois criminosos, os dois transgressores que estão ao lado de Jesus. Interessante que esses dois homens mostram um pouco do que é a humanidade. Existe um primeiro, que se pronuncia tão perverso quanto aqueles que estão o crucificando, tão maldoso, cético e malicioso quanto aqueles que o estavam crucificando. E sendo vítima dos seus próprios erros, mas também de punições totalmente desproporcionais, ele ainda assim se coloca na posição de alguém que vitima, que machuca, que fere um inocente. Isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas não são coitadinhos neste mundo, mas naturalmente são influenciadas pela perversidade e a crueldade que nele existe. Mas por outro lado, você vê ao lado dele um outro ladrão, um outro transgressor, um outro pecador como eu e você. De pecados distintos, obviamente, mas ainda assim de pecados, de transgressão. E quem diria que aquele homem, diante da sua morte, diante da sua crucificação, e em meio a tanta desgraça que acontecia ao seu redor, viria a esperança brotar para si. Aquele homem enxerga Jesus com temor, com fé. Ele olha para Jesus e reconhece
que aquele que está ali sendo crucificado de forma injusta, e ele reconhece que é injusta, ele de fato tem um reino. Ou seja, de fato ele é Senhor. E reconhecendo isso, ele pede: Senhor, que eu seja pelo menos uma lembrança de Ti quando entrares no Teu reino. Que, se possível, o Senhor possa fazer alguma coisa ou interceder por mim quando entrares no Teu reino, porque nesse reino eu não tenho esperanças. E ele não imaginava que diante daquilo, a possibilidade de remissão, a esperança, o contentamento de participar do reino divino seria possível. Aquele que não tinha esperança nenhuma, que estava nos últimos minutos da sua vida, vê a eternidade brotar, raiar para ele como algo latente, verdadeiro, poderoso, quando Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, a cruz do Calvário permite redenção para o mais vil ladrão que teme a Deus e é o mais vil pecador, como eu e como você. A cruz do Calvário, ela não é sinal de morte para nós cristãos. Ela é um sinal de redenção, de vida. A cruz é a revelação plena de quão perversos os homens podem ser distantes de Deus, indiferentes a Deus, ao ponto de matar, de crucificar de forma injusta o próprio Deus, e ao mesmo tempo revela de forma sublime, poderosa, plena, o quão amoroso, misericordioso, gracioso Deus pode ser e Deus é. Então, ali se manifesta não apenas a possibilidade dos pecadores fazerem parte do reino de Deus, mas um contentamento divino em ter pessoas como aquele ladrão, como eu e você, que por meio da fé enxergam a bondade do Senhor e o senhorio de Deus. Na cruz se manifesta a graça, na cruz se manifesta a misericórdia, na cruz se manifesta amor e bondade de Deus para com todos os homens. E essa é a grande mensagem da Páscoa. Então, que nessa Páscoa, em meio às atrocidades, aos pavores, medos, desconfianças que nos cercam, possa os nossos olhos se voltarem para a luz que ilumina todo mundo. Que em meio ao terror e à preocupação possa brotar a esperança em nossos corações, porque na cruz do Calvário, o Senhor Deus, em Cristo Jesus, revelou que os propósitos para nós, seres humanos, é de vida e não de morte. Se revelou que na cruz do Calvário, o poder de Deus se manifesta por vias de misericórdia e amor, e não de punição e destruição. Que na cruz do Calvário se revelou que os propósitos de Deus para com os homens é de pacificação e reconciliação e não de distanciamento. Tudo que eu e você necessitamos é ter a fé daquele vil pecador que olhou para Jesus e reconheceu: de fato Tu és Senhor. Que nós tenhamos alegria e a paz de saber que em Deus nós não somos uma mera lembrança, mas que pela fé somos participantes do Seu paraíso. Que Deus te abençoe. Que essa esperança seja não apenas uma passagem, um momento de Páscoa na sua vida, mas que essa fé e essa esperança possa ser permanente na sua vida, na sua existência. Deus o abençoe, continue enriquecendo sua vida com sua bondade, e que os nossos corações se voltem em louvor e adoração a Ele cada vez mais.